Boa noite a todos. É sempre uma grande alegria divulgar a doutrina espírita e falar dos ensinos de Jesus. A palavra amor é muito utilizada no nosso vocabulário. Nós a utilizamos para expressar diversos sentimentos e vinculações com pessoas e também com animais, com a natureza. Mas o amor, ele possui uma dimensão muito mais profunda, muito mais intensa, porque o amor é a base de toda a vida. De toda a nossa existência está presente o amor. O benfeitor Emmanuel, falando sobre o amor, ele nos diz: ele é o reflexo do Criador em todas as criaturas. O amor, como dizia o apóstolo João, é a expressão de Deus, porque Deus é amor. Mas esse amor da divindade se mostra de formas que nós devemos pensar sobre ele. Porque na condição de criaturas, somos herdeiros desse amor. O amor de Deus é uma esperança silenciosa, que aguarda a cada um de seus filhos. No tempo certo, no momento oportuno, para atender ao convite, para que esse filho se converta também em um foco de amor. O amor, ele se processa num desenvolvimento gradativo. Deus não estabelece pontos definitivos para a criatura, a fim de que ela se estabeleça o seu processo. Espera e aguarda. Deus aguarda o verme e passa milhões de anos até que consiga evoluir. Da mesma forma que ele ama o anjo que o atende e o representa junto ao verme. Quando nós entendermos essa realidade, perceberemos que a compreensão e prática do amor se ajusta nas condições e práticas de cada uma das criaturas, no patamar evolutivo em que ela se encontra. Jesus esteve na Terra e nos ensinou, nos falou do amor. Ele nos ensinou a amar. Em certa ocasião, um fariseu perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Mas que lei era essa? Qual era a lei que o fariseu estava se referindo? O fariseu estava falando da lei que eles tinham como regra, a Torá, que era a lei do povo judeu, que significa ensinamentos, e eles seguiam como norma de conduta do ponto de vista moral e do ponto de vista ético. Na Torá estão contidos mais de 600 mandamentos, e o fariseu desafiou Jesus a dizer qual o maior, qual dentre todos o mais importante. E qual foi a resposta de Jesus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior, o primeiro mandamento, ou seja, amar a Deus integralmente. O amor é o maior mandamento, disse Jesus. Mas Jesus aproveita e ele complementa a pergunta do fariseu, dizendo que tem mais um, que existe o segundo grande mandamento que decorre do primeiro. Qual é? Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essa história está lá, no Evangelho de Mateus, do capítulo 22, versículo 34 a 40.
O que Jesus está dizendo é que tudo o que foi aprendido desde Moisés, passando pelos profetas, está sintetizado nesses 2 mandamentos: amar ao Criador e amar todas as criaturas. E se nós cumprirmos isso, estaremos cumprindo a lei de Deus. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Amar o Próximo como a Si Mesmo, no item 8, Allan Kardec traz a mensagem de Lázaro e vem nos falar da lei de amor. O amor, no item 8, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos, elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor nesse sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Então, o amor, esse mandamento maior, também é uma lei divina. E isso é muito profundo. No mês de abril, eu fui convidada para fazer uma palestra espírita, lá numa casa espírita da nossa região, sobre um assunto, sobre o autismo. Por conta que esse mês de abril, ele é dedicado, conhecido como o mês da conscientização do autismo. É o mês azul. Todo mês tem uma cor. O abril é azul, que é o mês do autismo. O objetivo é fazer com que o assunto sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, alcance cada vez mais pessoas e promova a adesão e inclusão de pessoas com autismo na sociedade. Muitas organizações promovem eventos e campanhas para sensibilizar o público sobre esse assunto. E pensando em colaborar com essa conscientização, é que eu aceitei o convite para falar sobre o assunto. Eu sei que o mês de abril já passou, nós não estamos mais no mês azul, já estamos, no mês de junho, hoje, num dia frio, de inverno. Mas nós não precisamos nos fixar em uma data do calendário terreno para levarmos o conhecimento para as pessoas. E assim, então, eu trouxe para vocês um pouquinho desse assunto, para que a gente possa também se familiarizar. Aqueles que nunca ouviram falar, talvez hoje poderão estar ouvindo pela primeira vez. Aqueles que já conhecem do assunto vão aguçar um pouco mais e buscar ainda mais esse conhecimento, porque é o que nos propõe aí a inclusão. Lúcia Moisés, no livro A Evangelização de Portas Abertas para o Autismo, nos diz que, baseada nos seus estudos científicos, ela coloca lá no livro a definição do autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que se caracteriza por déficit nos âmbitos da comunicação e da interação social, bem como pela presença de comportamentos repetitivos que são chamados de estereotipias. As estereotipias, muitas vezes, são os flapping, é aquele movimento que a gente percebe nos autistas, alguns, ou o balançar do corpo, que vai para frente e para trás. Tem outros que gostam de ficar girando no seu eixo. Então, isso nós chamamos de estereotipias.
Mas esses movimentos, que para nós parece estranho, eles são de muita importância para o autista, porque eles precisam desse momento, eles necessitam disso para se autorregular. Isso os acalma, os tranquiliza. Muitas vezes, quando nós vemos as crises em autistas, que não são só eles ficarem fazendo esses movimentos, que são mais intensas, muitos ficam gritando sem parar, outros choram sem parar, outros até se autoagridem, batendo a cabeça no chão, na parede. Então, isso acontece por quê? Porque ele estava com essa dificuldade de se regular e não teve a oportunidade. E aí acontece a crise. Então, por isso que com a criança, com o autista, nós devemos aprender a evitar a crise. Como que nós vamos evitar a crise? Trazendo os acontecimentos, antecipando os acontecimentos, que farão com que ele possa se equilibrar, se acalmar, e aí evita as crises que são bem difíceis de ser controladas. Mas o autismo ele se caracteriza também por um repertório restrito e peculiar de interesses e atividades. Como, por exemplo, a seletividade alimentar, porque o autista costuma comer somente alguns tipos de alimentos por conta do sensorial deles, da textura, do sabor, da cor. Então, eles recusam alguns alimentos, não é por conta de que não foram ensinados a comer, ou porque as suas mães fazem as suas vontades, não é por conta disso. É por conta de uma rigidez mental. Eles têm uma rigidez no pensamento que impede que eles consigam fazer determinadas coisas. Por exemplo, se alimentar de algum alimento diferente. Então, não é má vontade, né? Como a gente já falou. Isso é um processo. E para alguns, esse processo pode ser rápido. Aprender a comer pode ser uma coisa mais fácil de ser ensinada. Para outros vai ser mais difícil um pouco. E terão aqueles que vão passar toda a sua existência sem conseguir saborear os alimentos que nós gostamos ou que as mães deles possam querer que eles se sintam, né? Então, é um problema no cérebro, é cerebral. Temos terapias, podemos auxiliar e diminuir mas é um problema cerebral. Então, quando nós falamos, essa conscientização que a gente espera passar para a sociedade, temos que ter um olhar diferente, uma maneira diferente de tratar essas crianças, porque realmente eles precisam. Outra característica é o hiperfoco. Certamente vocês já ouviram falar das crianças que sabem tudo sobre dinossauro. Quem aqui já viu isso? Tem aquelas crianças que sabem tudo, mas é tudo mesmo, em detalhes, sobre dinossauro, sobre outros planetas, sobre os países, sobre assuntos diversos, que conhecem todas as bandeiras que existem de todos os países do mundo, e elas identificam com nome, com cores, e sabem a posição geográfica daqueles países. É muito interessante. Elas têm uma facilidade disso. Por quê? Porque o hiperfoco dela está ali. E aí ela tem essa... Às vezes nós vemos isso em crianças muito pequenas. Muitos temas que são difíceis e que acabam chamando a atenção das pessoas. Então, é esse tal de hiperfoco. Faz parte desse interesse fixo e estereotipado. Então, crianças que gostam muito de determinado tema ou querem ficar repetindo movimentos com brinquedos, por exemplo,
esse movimento com objetos, vendo essa repetição, ou só querem saber de determinado personagem, né, que são os personagens que eles têm, aquela criança só quer saber de Homem-Aranha, só quer saber, é o hiperfoco deles também. Mas isso tem a ver, então, tem essa relação hiperfoco com a estereotipia, porque tem a ver com a zona de conforto da criança. Porque ela encontrou alguma coisa que a estimule. E aí, essa repetição desse comportamento vai trazer boas sensações para ela. E aí, então, se isso faz bem para mim, eu quero isso cada vez mais. Se eu estou numa posição que tem alguma coisa me fazendo mal, eu vou buscar alguma coisa que vai me dar prazer, que vai me fazer bem. E aí eles vão buscar essas, né, o flipping para si. Eu tinha um aluno que ele segurava 2 lápis e ficava batendo, fazia assim com os 2 lápis. E aí, quando ele não tinha lápis para fazer o movimento, ele pegava graveto. E aí se via ele com os gravetinhos lá, chacoalhando. Até que a gente vai trabalhando, isso tudo acontece, mas tem terapias que podem controlar. Não vamos extinguir, mas a gente controla, né? Até que hoje ele não usa mais o objeto, só usa o movimento da mão. Mas quando os sinais ou traços nessas áreas são muito diversificados, por isso chama-se de transtorno do espectro autista. Existe cura ou remédios? Não, porque não é uma doença, é uma condição. É uma condição que esse espírito trouxe para conviver nessa encarnação. Existem remédios que auxiliam nas comorbidades do autismo, né? Doenças relacionadas que por conta do autismo acaba... E aí existem remédios, mas remédio para o autista não existe ainda, né? Nós sabemos aí que a ciência está sempre progredindo. Mas o autismo é uma condição. Quando nós falamos de espírito imortal que somos, nós, como espíritos encarnados agora, nós temos um aparelho físico adequado à nossa condição, à nossa trajetória. E é lógico que está gravado em nós as nossas habilidades e nossas necessidades que vieram de outros momentos, de outras existências, e nós continuamos estabelecendo essa evolução. Continuamos o nosso progresso intelectual, o nosso progresso moral, certo? E nós somos diferentes uns dos outros. Por que nós somos diferentes? Nós todos, não estou falando só do autismo, estou falando de nós. Somos um diferente do outro. Por quê? Está lá no Livro dos Espíritos, por causa do nosso livre-arbítrio. Então, nós escolhemos o caminho da nossa trajetória. Eu escolho aquilo que eu acho melhor para mim. Nilceia escolhe aquilo que ela acha melhor para ela. O que é melhor para ela pode não ser melhor para mim. Dessa forma, nós pegamos caminhos diferentes. Então, adquirimos coisas diferentes e vamos nos posicionando de formas diferentes também. Quando a gente começa a perceber, teoricamente falando, que as nossas aprendizagens têm muito a ver com a nossa necessidade mediante o conhecimento que se apresenta. Nem todo mundo vai gostar de ciências, como nem todo mundo vai gostar de matemática. Nem todo mundo vai sentir vontade de aprender línguas, por exemplo. Nem todo mundo tem habilidades ou gosta do trabalho manual, por exemplo. Isso é muito claro para nós sabemos disso. E está tudo bem, está tudo certo. Mas, para além disso,
quando nós estamos falando de autismo, nós estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós estamos falando de alguém que tem um desenvolvimento neurológico diferente e que no meio do caminho, vamos dizer assim, né, tem uma barreira. Algo que dificulta a sua trajetória, dificulta esse caminho que ele está tendo. Por exemplo, o dislexo. O dislexo é uma pessoa que tem dificuldade em fazer uma aprendizagem da escrita. Por quê? Porque neurologicamente existe uma condição para que isso não aconteça, para que essa aprendizagem não aconteça. Então, a gente está vendo uma barreira. É cerebral. O dislexo, ele tem dificuldade em ler ou escrever, não que ele não consiga, é a dificuldade. E tem vários níveis também de dislexia. Então, tem aquele que não lê, tem aquele que não escreve, tem aquele que não lê e também não escreve, então são vários níveis. Mas ele consegue, com terapias, ele vai conseguir fazer essa leitura da forma que da condição dele. Então, já disse que nós temos vários dislexos. E dentro do TEA, nós temos vários autistas. A gente precisa sempre estar pensando. Entendi, são várias condições. Não é uma caixinha. Nós não estamos dentro de uma caixa. Então eu penso, no TEA, eu preciso entender que existem vários tipos de autistas, porque cada um tem uma condição que desenvolveu, para mais ou para menos, dentro desse transtorno. Então, nós podemos encontrar um autista que apresenta uma baixa condição atentiva, com muita impulsividade, mas a gente também pode encontrar um autista preponderantemente desatento, que tem uma impulsividade, mas que ele consegue controlar essa impulsividade por conta das estratégias que foram utilizadas e que ele conseguiu aprender. Então, são N questões. É como se fosse um bloquinho de quebra-cabeças. Cada um tem as suas maneiras de se organizar e se apresentar dentro da condição do espectro. Por isso a gente fala de neurodiversidade. Porque todas as vezes que a gente olhar para alguém, a gente precisa ver qual é o lugar desse sujeito. Como esse sujeito aprende. E como ele dá conta do mundo à volta dele. Quais são as barreiras impeditivas que não permitem que ele aprenda? Ou que tenha uma funcionalidade social plena? O que está obstruindo ali? Qual é a barreira desse processo? Descobrir isso e aí sim ver a diversidade daquela pessoa. E nós que temos o conhecimento da imortalidade, sabemos que essa condição é passageira. Mas quando nós estamos vivenciando essa experiência, a providência divina está em ação, porque ela nunca descansa. Então, a neurociência já estuda e apresenta tratamentos que previnem prejuízos e atrasos que possam vir decorrentes do autismo. Existem métodos que podem intervir através da psicologia, da terapia ocupacional, neuropediatria, nutricionista, fonoaudiologia, psiquiatria, professores especializados que podem gerar estímulos para essa criança de uma forma prazerosa, que siga a motivação, que siga os potenciais que essa criança tem para que ela consiga ampliar o repertório que ela traz. Lembra? Todos nós trazemos. Então, essas pessoas também têm a sua bagagem trazida, está lá. Se a gente estimular, se houver a estimulação,
a gente pode melhorar a condição. E também inibir esses comportamentos disruptivos, que às vezes, por causa dessa dificuldade de comunicação, de se expressar, que às vezes, nessa rigidez mental, as crianças ficam muito angustiadas e podem ter comportamentos inadequados, que com o olhar nas terapias é possível cuidar e manejar para que elas não sofram ainda mais esses comportamentos inadequados que a gente vê bastante, e as pessoas, né, a criança está ali, não consegue se manter quietinha no lugar, e aí os olhares já se dirigem para aquela criança, já vem o julgamento para os pais, que não cuida, é falta de limite, não sobre da educação. É isso tudo que nós estamos tentando mostrar com a conscientização do autismo, que é preciso cuidado, é preciso um olhar amoroso, que vai nos fazer entender essas condições. Hoje se fala em 3 níveis do transtorno do espectro autismo. O nível 1, que é mais leve, são aquelas pessoas que precisam de pouco ou quase nada de suporte para conviver bem na sociedade. O nível 2, que são considerados médios, já apresentam um atraso na comunicação, aquela criança que demorou muito para falar, foi falar com 4 anos. Alguma coisa está errada. O normal, ela está falando palavrinhas lá, 1 ano e 10 meses, 2 anos, ela já tem que estar falando palavrinha. E ela vai começar a soltar as palavrinhas com 4 anos. Tem alguma coisa errada. Já é um nível 2. O nível 3 são pessoas que têm deficiência intelectual associada e precisam de muito mais suporte. Quer dizer, aquela condição de que realmente vai precisar de pessoas cuidando, amparando, conduzindo, por mais tempo, porque mesmo assim ela vai ter pouca autonomia e independência. Os sinais ou os traços nessas áreas, eles são muito diversificados. Por isso chama-se de espectro. É um leque de possibilidades. Porque não são todos iguais. Os autistas, pelo contrário, cada autista tem o seu jeito. Assim como nós não somos iguais a ninguém. A variedade desse espectro é imensa, a ponto de, dificilmente, para a gente não falar nunca, se encontra uma pessoa com TEA que tenha comportamentos e reações que atuem ante o mesmo estímulo utilizado, igual a outra. Existem métodos que hoje se trabalha com autistas. Você pode apresentar esse método para 1, para 2, para 3. Os 3 vão ter reações diferentes da mesma forma que você está conduzindo. Porque cada um é cada um. Nós ouvimos muitas pessoas dizer que não estão preparadas para receber pessoas com TEA. Nas nossas escolas não são inclusivas ainda. Estamos trabalhando para isso. Tem muito chão, mas elas não são inclusivas. E nós estamos recebendo também em nossas casas espíritas essa demanda que estão chegando para a nossa convivência. Então, meus amigos, vamos nos preparar para essa oportunidade que nós estamos recebendo de Deus. O Criador que nos ama profundamente e deseja que o crescimento possa ser de todos. É a providência divina nos dando mais oportunidade para continuarmos a nossa evolução. Porque pensemos um pouco. E se fosse seu filho? Se fosse sua filha? Outro dia eu ouvi Sônia Hoffmann falando. Sônia Hoffmann é uma deficiente visual, ela perdeu a sua visão na adolescência, ela é espírita,
E ela é palestrante espírita, ela é escritora espírita, escreve sobre inclusão, sobre acessibilidade. É uma autora bem bacana para a gente buscar conhecimento. E outro dia nós estávamos conversando informalmente. E ela nos falou assim no grupo: a mãe, quando recebe um filho com alguma deficiência, ela não fez faculdade. A família desse novo membro familiar não se especializou. Não existe uma especialidade de mãe, de pai, de irmão, para atender esse novo ser que está chegando. Essa especialidade, ela vem com o convívio. Não há uma formação acadêmica, não existe faculdade para isso. Mas existe um convite. Um convite de Jesus para que o tarefeiro, o trabalhador da casa espírita, comece a lançar o olhar inclusivo para a sua prática. Um olhar sensível, um olhar amoroso. E isso, essa fala dela, nos remeteu aos eixos estruturais das diretrizes da ação evangelizadora dos fascículos da FEB. Os fascículos da Federação Espírita Brasileira, que são os quais nós nos apoiamos para trabalhar com as nossas crianças nas nossas casas espíritas. E lá nas diretrizes nós vamos encontrar conhecimento, amor e trabalho. O pensar, sentir e agir. Já nos apresentava Pestalozzi, cabeça, coração e mãos. Então, meus amigos de Jornada Espírita, essa é a formação que nós devemos ter. É a especialização que nós devemos fazer. Nos especializarmos em amar. Amar incondicionalmente. Esse olhar que falamos, esse olhar sensível para com todos, facilita a nossa caminhada e faz com que a gente compreenda todas as pessoas que adentram a nossa casa espírita. Então, nós já estamos trabalhando nisso, porque o primeiro passo é o conhecimento, é a informação, ou seja, cabeça, pensar, estudar para poder entender, compreender, ou seja, coração, sentir, compreendendo como trabalhar com quem possui o TEA, por exemplo. Mãos, agir, ação, trabalho. Conhecimento doutrinário, aprimoramento moral para a transformação social. O que fortalece a fé raciocinada, vivência no amor e trabalho no bem. E para que isso aconteça, nós temos 2 dicas para vocês. Primeira dica. É o olhar sensível, é o olhar afetuoso, fator essencial para acolher a pessoa com TEA. Esse acolhimento ele tem que ser amoroso, acolher com o coração, sem julgar, porque na inclusão não existe espaço para julgamentos. Amor é uma força de união, de coesão. O amor conecta as coisas. O olhar inclusivo está colaborando intensamente na obra de Jesus. E acredite, Jesus vai ficar muito contente, porque ele sabe que ainda são poucos que se conectam com esse trabalho. Seja você um colaborador de Jesus. Segunda dica, é o conhecimento do problema. A vontade de aprender. Procurar descobrir o que precisa. O que precisa para nós trabalharmos com essas pessoas. Como será que ele vai se sentir melhor? Como que ele vai ficar melhor entre nós? É a busca que nós devemos fazer. Nós devemos ir atrás disso para entender, para compreender e agir. Quando surgiu a pandemia, parece que nós ficamos meio estáticos. Nós demos um pause.
para ver, para tentar entender o que estava acontecendo. Mas essa pausa, ela foi por pouco tempo. Logo, a gente se deu conta que era preciso movimento. E nós descobrimos coisas. Coisas que estavam ao nosso alcance, como, por exemplo, a tecnologia, que nós não tínhamos percebido. Mas a tecnologia, ela não surgiu com a pandemia. Ela já fazia parte da nossa vida. Nós é que não utilizávamos. Muitos de nós só fomos perceber porque passou a ser necessária e facilitou muito o distanciamento social. Nós que somos professores, muitos aqui são também professoras, nós bem sabemos a superação dos professores desse país para aprender a lidar com essa tal tecnologia. E todos os elementos que se envolveram nas situações advindas de um novo processo de aprendizagem. Nós mesmos, em nossa evangelização, nos reinventamos, não foi? Então, vejam, buscar o conhecimento abre caminhos. Assim como o assunto da tecnologia, para muitos, foi motivo de movimento, no sentido de ir em busca de novos aprendizados, esse movimento da inclusão também será um divisor de águas em nosso aprimoramento. Se identificamos uma pessoa com TEA, na verdade, hoje, elas estão por toda parte. Existem estudos já que nos informam, estudos recentes de agora, abril de 2023, nos Estados Unidos, porque no Brasil não se faz esse tipo de estudo, mas nos Estados Unidos já existe o estudo de que a cada 38 nascidos, um está com transtorno do espectro autista. É bastante. Se considerarmos há anos atrás, é bastante. Então, logo, todos nós teremos contato com pessoas autistas. Elas estão entre nós. Precisamos, sim, correr atrás. Ir em busca de leituras sobre o assunto, conhecer o máximo possível sobre as questões das características, conhecer sobre o transtorno, conhecer sobre a criança. Nós devemos ir em busca de pessoas que possam ajudar a entender o que é, que construir, essas pessoas irão ajudar a construir estratégias, construir um novo caminho que todos iremos percorrer. Esse caminho tão maravilhoso que é o caminho da inclusão. Se você quiser, né? Porque lembra que eu falei que é um convite de Jesus? E quando é um convite, nós podemos aceitar ou não. A escolha é nossa. A escolha é de cada um. Porque temos o nosso livre-arbítrio. Essas são duas dicas. Amor e conhecimento. São passos iniciais para acolhermos com amor e caridade todos aqueles que chegam até nós em busca de auxílio e amparo espiritual. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Nos lembra Kardec, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses preceitos são nossos guias seguros, pautados no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita. E aí você pode estar pensando, mas isso eu já sei. Isso, Inéia, eu até já faço. Lembram que eu falei que a especialização da mãe vem com o convívio? Assim também será com a gente. A formação virá através da nossa vivência com esses companheiros que vieram para nos ajudar. Sim, porque a gente pensa que nós estamos os ajudando, quando, na verdade, nós é que precisamos deles, né? Somos nós é que precisamos deles para evoluir. Nós é que ganhamos com isso. Nós vamos aprender a tolerar mais,
nós vamos aprender a compreender mais, nós vamos aprender a amar mais. Então, meus queridos amigos, semeadores da nova era, estejamos de coração e braços abertos para a tarefa de evangelizar a todas as gentes. Porque a seara de Jesus, ela é diversa. Existe uma imensidão de possibilidades. É como um jardim florido. Se nós observarmos, cada florzinha tem o seu detalhe, tem a sua especificidade, tem a sua potencialidade. Por que não vai? O que eu tenho que fazer? Peraí. Em nosso caminho, obrigada, Lu, encontramos diferentes tipos de flores. Tem aquela considerada a rainha de todas as flores, glamurosa, perfumada, com um formato inconfundível. Porém, possui espinhos para lembrar que ainda tem imperfeições. Outras encontramos no caminho, nos campos, pelos caminhos, andando pelas calçadas da cidade, tão simples e ao mesmo tempo tão encantadoras. São de fácil cultivo, com poda e adubação podemos tê-las o ano todo, com delicadeza e simplicidade. Encontramos também outras que agrupam-se em ramos, demonstram a união para permanecer com intensidade e vigor. Existem aquelas que são rasteiras, sem muito valor, mas oferecem flores. Oferecem flores delicadas, que raramente percebemos. Tem aquelas cheias de espinho, que um dia bem quente salvam a vida da gente. E aquelas que irão florescer, embelezar, exalar doce perfume e morrer, para dar lugar a saborosos frutos, saciando a fome de muitos. A trepadeira quase não oferece flores, mas tem uma grande resistência, uma capacidade de envolvimento, fortificando construções e abrigando pequenos seres em seus galhos. Existem outras, essa é maravilhosa, muito raras, perfuma a noite, mas não resiste ao nascer do dia. Destacada árvore frondosa parece que nasceu somente para embelezar, mas sua madeira resistente e durável sustenta lares por décadas. Uma pequena flor desabrocha numa única haste, inclinando suas delicadas pétalas para a frente. Mas em um jardim com suas irmãs demonstra a beleza do conjunto, compondo uma sinfonia floral. Outras tantas demonstram a perfeição divina. Há uma semelhança entre elas. Todas buscam a luz. Essa luz que é Jesus. O convite é para que deixemos de lado o homem velho e despertemos o homem novo que surge e está receptivo a buscar o olhar inclusivo do Cristo, que reconheceu a diversidade da multidão e semeou boa nova em todos os corações. O convite é para seguirmos caminhos plenos de significado e alegrias, de esperança e bom ânimo,
de confiança nas potencialidades de cada um, na certeza que a mensagem libertadora e consoladora de Jesus, à luz da doutrina espírita, representa roteiro seguro que pulveriza esse amor inclusivo em todas as áreas da casa espírita. Encontraremos nesse percurso uma diversidade de pessoas, pois assim como o semeador que saiu a semear, nós também semeamos nos mais diferentes tipos de solo, nas mais variadas formas, e as sementes brotarão conforme suas características e habilidades, dando surgimento a jardins encantadores, revelando a beleza divina de cada particularidade do caminho evolutivo. Prossigamos juntos, com amorosidade, compartilhando reflexões para construirmos espaços inclusivos, afetivos e efetivos, junto a todos aqueles que adentram a casa espírita. Caros amigos, guardemos a certeza que a inclusão é um caminho florido, onde encontraremos as mais diferentes flores, uniformes, multicoloridas, exalando perfumes, compartilhando alegrias. É um lindo caminho, onde seguiremos juntos, e lá no final, além do horizonte, estará Jesus de braços abertos a nos esperar. Sigamos com Jesus, pois quando Jesus conduz, o amor é luz.